Fala, Takadimer, Marcelo Coelho aqui, eu sou saxofonista, compositor e sou um especialista no estudo do ritmo e da polirritmia. E o ritmo e a polirritmia é o gargalo no ensino da música, no aprendizado da música. Se você tem problema rítmico, você vai ter problema com a música de modo geral, seja tocando, seja para perceber a própria música e, claro, seja para ler a partitura. E o tema da nossa conversa de hoje é: você está diante de uma partitura nova. Está lá na sua frente. E agora? O que é que você faz? O que você deve fazer diante de uma partitura nova? É isso que a gente vai ver agora. Então, você já deve ter passado pela situação de se deparar diante de uma partitura e simplesmente a sua visão embaralhar. Você olha para aquilo e fala assim: meu Deus do céu, o que eu faço aqui agora? Eu não consigo resolver nem o primeiro compasso. Isso é bastante comum de acontecer e saiba, eu também já passei por isso. É muito frustrante quando você vai, por exemplo, abre um livro de partitura do grupo, da banda, do compositor que você mais gosta, você não consegue entender a música que está ali na sua frente e você pensa: poxa, se eu pelo menos soubesse um pouco, eu conseguiria decodificar essa música, eu conseguiria tocar essa música aqui e agora, no momento em que eu quiser, na frente de amigos, para os amigos, para a família, mas você não sabe. Você não consegue essa decodificação. Ou então você já passou aquela situação em que você vai para o ensaio do coral, o ensaio da banda, e o maestro traz a partitura nova. E você olha e fala: não consigo fazer nada, não consigo passar do primeiro compasso, entendo uma coisinha ou outra, mas em algum momento eu vou me perder completamente e aí eu não vou conseguir tocar a música. Isso é também muito frustrante, é absurdamente frustrante. Ou então quando você vai para sua aula de instrumento, o professor te passa uma partitura, você volta uma semana depois envergonhado porque você não conseguiu passar do primeiro compasso. Isso acontece o tempo inteiro. E tudo que você gostaria não é nada mais do que simplesmente decodificar aquele código visual da música. Você só quer aprender a partitura, você só quer saber aquilo. Pois é, mas se isso acontece com você, eu tenho uma notícia para você. O problema não é você. Muito provavelmente não é você. Porque se você estuda, você é capaz de tocar um instrumento, ou até mais de um, você entende a teoria da música, por que será que você não consegue decodificar um código de partitura? Muito provavelmente porque a metodologia que você aprendeu, ou a falta de metodologia, ou os métodos, ou o livro, ou o professor, não foram claros o suficiente a ponto de você entender. Porque eu vou fazer uma afirmação aqui e acredite, não há nada em música que você não consiga aprender. Não há nada em música que você não consiga entender. Se você é capaz de tocar um instrumento, você é perfeitamente capaz de entender um código de partitura que foi criado só para que a música não se perdesse. Mas esse é um outro assunto que já tem um vídeo meu rodando, basta você procurar aí, clicar no meu canal, se inscrever aí também no link que está embaixo do blog e no Telegram que eu estou mandando conteúdo. Você vai entender o porquê da música, a origem da partitura, e ainda bem que ela foi criada, porque caso contrário a gente não teria conhecido as músicas dos grandes compositores que a gente tanto ama, Mozart, Beethoven, Bach e tantos outros. Mas isso é uma outra história. Então, voltando aqui ao nosso conteúdo, não há nada em música que você não consiga entender. E o código é só uma questão de metodologia que provavelmente você ainda não encontrou para resolver esse problema. Mas vamos lá, você está diante de uma partitura nova. O que fazer para entender essa partitura, mesmo que você tenha muitos problemas de compreensão das subdivisões, das figuras rítmicas e tudo mais? Vamos lá, vamos entender um passo a passo. A primeira coisa que você precisa fazer para ficar familiarizado com essa partitura é entender o mapa dessa partitura, ou a forma da música. Eu vou demonstrar aqui para vocês. Vejam só, aqui eu estou com um tema considerado um tema bastante difícil, desafiador, chamado Brasileirinho, do Valdir de Azevedo. O que eu preciso entender aqui nessa música? Qual é o mapa dessa música? Qual é a forma dessa música? Então veja, apesar dele não indicar, aqui a música começa exatamente nesta parte, certo? Onde tem essa figura S, ou dalcenho. A gente considera essa primeira parte como sendo a parte A. Eu não estou olhando as figuras rítmicas, mas eu vejo que ela vem andando aqui até que ela chega numa casa da repetição, primeira repetição da música. Ou seja, quando chega aqui, por conta desse retornelo, eu volto aqui e repito a música mais uma vez. Mas quando chegar aqui,
eu não vou repetir mais a casa da primeira vez e pulo para a casa da segunda vez. E aí a música segue a partir daqui e vem andando normalmente, seguindo por toda essa parte, até que ela chega nesse momento aqui. Tem esse sinal que vai ser usado para depois, ela chega nesse momento e aí a gente pula para outra parte, que já começa com outro retornelo, inclusive muda de tonalidade aqui. Então aqui agora eu estou na parte B da música. E percebam que assim que eu entro nessa parte, ela segue andando e aí eu caio numa casa da primeira volta, ou a casa da primeira vez. Quando eu vou até o final dessa casa, que tem aqui um retornelo, e ela volta aqui, percebe? Eu ainda estou dentro do B, ou seja, esse B está retornando. Aí eu vou tocando até que quando eu chego onde tem essa indicação da casa da primeira vez, eu pulo essa parte toda e sigo a partir da casa da segunda vez. E ela vai andando, vai seguindo, até que chega nesse final, o que ele me diz? Retorne ao S. O S está aqui. Então, quando eu chegar exatamente aqui, eu vou ao S. Depois ele diz, do S ao coda. O coda está aqui. Então, tá bom. Quando eu cheguei nesse final, eu vou ao S, repito tudo, faço a casa da primeira vez. Quando chega aqui, eu pulo para a casa da segunda vez, vou andando até aqui. Quando eu chegar no coda, eu pulo desse coda para o sinal de coda, o outro que está aqui. Então eu vou dar esse salto inteiro aqui, ó. Eu vou cair aqui, vou tocar a música e ir até o final e acabou a música. Então, se vocês observarem, esta primeira parte é a parte do mapa da música. Isso me facilita perceber o que é que está acontecendo, as voltas, e eu começo a entender que essa música tem duas partes. Apesar dela parecer muito longa, ser muito grande, ela é uma música de duas partes só. Então, esse é o mapa, é a primeira coisa que você precisa entender. A segunda coisa que você olha numa composição é a fórmula de compasso ou fórmulas de compasso. Sim, existem composições e músicas que têm mais de uma fórmula de compasso acontecendo na música, e isso é normal acontecer. Quando isso acontece, chama-se assimetria rítmica. Mas na grande maioria das vezes, muito provavelmente o tipo de música, se for mais popular, você não vai ter tanta variação assim. Então vamos dar uma olhada. Seguindo no Brasileirinho, a fórmula de compasso está logo aqui no início e ele me indica 2/4. Sendo bastante breve, o que significa 2/4? O numerador, que é a unidade de tempo, me diz que tem 2 tempos por compasso. Então eu tenho aqui o início da composição, essa parte que vem antes aqui chama-se anacruse, não chega a formar um compasso fechado, é só uma introdução antes de fato começar a música, e aqui eu fecho o primeiro compasso e eu tenho 2 pulsos. O primeiro pulso está aqui, ele está subdividido por 4 figuras, e o segundo pulso está aqui, que está subdividido por mais 4 figuras rítmicas, que são as semicolcheias. Então, 1, 2. Eu tenho 2 pulsos, aqui eu tenho o segundo compasso, e mais uma vez eu tenho 1, 2 pulsos, e a gente vai observando que isso não vai mudar. O que a gente começa a olhar é na partitura buscando se há algum outro compasso aqui dentro, diferente do compasso que está indicado aqui. E como a gente sabe, ou a maioria de vocês talvez saibam, chorinho é em 2/4 e não há grandes variações de compasso, ok? Então, nesse caso, é simplesmente um 2/4. Se você não sabe a questão do 2/4, é questão de aprender, mas já entenda que é isso que você deve olhar, porque isso vai indicar as outras informações que vêm na sequência. O terceiro tópico que você deve observar são quais as figuras rítmicas mais usadas nessa música. Então, vamos dar uma olhada. Brasileirinho, como eu disse, é considerado um tema bastante desafiador. Mas se a gente olhar de fato, não parece haver grandes diferenças na questão de figuras rítmicas. Não há grandes variações. Ele usa basicamente somente semicolcheias o tempo inteiro. E aqui algumas questões de pausa de semicolcheia, mas praticamente é sempre 4 semicolcheias por pulso, e aí algumas variações quando você tem pausa, mas se você observar, aparece aqui uma vez, aparece aqui na segunda, e todas as outras figuras são exatamente iguais. Então, uma boa parte desse início é basicamente uma única figura rítmica. Se você não sabe essa figura rítmica, mas você sabe que é ela que mais acontece, fica mais simples você estudar esta figura rítmica e resolver esta figura rítmica, porque você pode não saber as outras, mas essa você sabe. Aqui ele usa uma outra estrutura figura rítmica, que é uma duração
contração, uma pausa de todo esse movimento, e ele retorna com isso aqui, que é exatamente isso, que é exatamente isso aqui também. E aqui, quando ele faz todo o caminho de volta, ele volta e faz uma pausa com essa mesma figura rítmica que está aqui. Então a gente tem aqui uma variação até agora de 3 figuras rítmicas, 3 porque eu estou contando essa aqui com a pausa, mas praticamente seriam 2, esta e as semicolcheias, e a semicolcheia com pausa que eu estou considerando como sendo uma. Se a gente observa a continuação disso, ele mantém somente semicolcheias com essas figuras mais longas. Aqui aparece uma figura diferente. Aqui nesse compasso aparecem figuras um pouco diferentes. Só que se vocês observarem, essas figuras se repetem exatamente iguais ritmicamente nesse outro compasso, exatamente igual nesses outros compassos, e aqui é uma pausa. Então, nessa parte aqui, eu tenho mais uma pequena variação, que isso aqui são variações dessa estrutura aqui. De qualquer maneira, você não sabe, você já identifica como é que soam essas figuras. Seguindo, observando, aqui há uma mudança de tonalidade e as figuras rítmicas mantêm-se praticamente as mesmas. Aqui tem uma ligadura, que pode sim chamar a atenção. Aqui há uma estrutura que precisa de um pouco mais atenção. Mas veja, essa estrutura, ainda que tenha que se tomar mais cuidado, ela pode ser um pouco mais desafiadora, ela aparece para depois da metade da música. Até lá você já tocou muita coisa desse tema que já deu para resolver. E ela dura apenas um compasso, o que quer dizer que depois volta às figuras rítmicas que a gente já falou aqui. Percebe? Quando chega nessa casa, aqui tem algumas variações. Essa primeira figura rítmica que a gente já viu, ela aparece aqui. Essa aqui é uma novidade, essa aqui é uma novidade, essa aqui é uma novidade e essa aqui a gente já viu. Então a gente tem aqui mais 3 novidades para poder estudar e resolver. Depois mantém-se praticamente a mesma estrutura de semicolcheias, como vocês podem ver. Aqui, quando aparece nessa casa 2, aparece essa estrutura que é exatamente igual a essa aqui que a gente já falou. Então não é uma novidade. Agora, esta aqui sim é uma novidade que precisa ser estudada. Ainda assim, se você não conseguir resolver, entenda que você já está praticamente no fim da música. E aí você percebe que repete de novo, tem aqui uma estrutura nova, uma ligadura, aí essas estruturas começam a se repetir aqui, e depois ele volta para o S, e a gente observa então que tem aqui algumas notas, algumas figuras rítmicas diferentes, e essa aqui a gente já viu, e essas aqui são bem básicas mesmo. Então quando você faz isso, você começa a ter uma boa noção do que de fato está acontecendo em termos de figuras rítmicas que eventualmente você precisa se preocupar para resolver essa música. Não são muitas coisas assim, e eu estou falando de uma composição complexa, que é o Brasileirinho, que tem muita nota, e ela é de alguma maneira muito mais longa, e você precisa entender o que está acontecendo aí. Tá legal? Vamos para o próximo tópico. O próximo tópico é identificar o andamento dessa música. Entender se essa música é rápida, se ela é devagar, para a gente poder entender como trabalhar esses elementos rítmicos. Vamos ver. Se a gente observar, não há nada escrito indicando o andamento. Normalmente o andamento vem escrito aqui em cima ou por aqui, assim, para que a gente identifique logo de cara. Mas a gente já sabe, essa música é muito conhecida e a gente sabe que ela é um andamento rápido. Isso não necessariamente quer dizer que você tem que tocar a música nesse andamento. Muito menos vai ser tocada nesse andamento logo na primeira vista. Não é assim que funciona. Mas você entende que o objetivo é chegar nesse andamento. Então não se assuste com o andamento da música no início, mas você deve olhar, porque eventualmente você pode resolver as questões rítmicas, mas vai se deparar com questões técnicas que precisam ser resolvidas. Questão de poder tocar e executar isso sem que você tenha problemas técnicos digitais do seu instrumento. Tá legal? Então o andamento é muito importante para isso, para você se preparar não só para ver a leitura que precisa ser feita para limpar as partes, mas sobretudo para resolver a questão técnica. Tá? Mas não se preocupe com o andamento logo no início da primeira vez que você vai ler. Não é esse o objetivo em ler no andamento correto na primeira leitura, tá bom? Próximo tópico. O próximo tópico é você identificar quais elementos que você conhece e quais elementos que você não conhece na partitura. Então você dá uma olhada na partitura para ver se você conhece aquelas figuras rítmicas, se você desconhece certos acentos, se você desconhece certas dinâmicas, quais sinais. E isso vai fazer com que você comece a ir buscar a informação que você precisa naquele momento. É diferente de você querer estudar toda a informação da leitura musical para depois, na hora de aplicar, achar que tudo vai estar resolvido. Não é assim. Você vai resolvendo seus problemas por partes.
Por isso que a melhor maneira de estudar isso com uma partitura nova é um excelente momento de você pegar e aprender novas estruturas sobre a morfologia da partitura, mesmo que você tenha problemas de leitura. Supondo que se os elementos novos nessa partitura que a gente viu sejam todas as estruturas rítmicas, você já sabe quantas estruturas rítmicas novas tem ali, porque a gente já viu, e aí você precisa então buscar entender como resolver isso, buscar com alguém que possa te ajudar. Mas você já sabe que você quer resolver aquelas estruturas específicas. Isso é um tremendo de um adianto. Essas estruturas sempre se repetem. Quando elas aparecerem de novo, você vai saber. Então, esse tipo de estudo, observando a partir da morfologia do mapa da partitura, resolve muito e adianta muito o seu processo de aprendizado. E a sexta e última dica em relação à partitura nova é: busque a informação que você não conhece nessa partitura. Além de você resolver a partitura, você vai estar aprendendo sobre o conteúdo. Eu acredito que a melhor maneira de se aprender é mesmo na prática, diante do problema, e não estudando todo o conteúdo primeiro para depois você aplicá-lo. Então, isso é o que você deve fazer quando você se depara diante de uma nova partitura. Você tem aí uma oportunidade de aprendizado muito grande. Tá claro? Então, era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Curta o canal, marque o sininho, divulgue para os amigos e a gente se fala numa próxima. Vamos de taca!